Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aí mais um Polo Talks. Eu sou a Nicole Vieira, responsável pela área de RI da Polo Capital, e eu convidei aqui o Mariano Andrade para a gente começar a falar dos fundos de crédito da Polo. A ideia é a gente falar do nosso fundo imobiliário também, o POR de 11, e na sequência dos fundos líquidos de crédito, o Polo Crédito Corporativo e o Polo High Yield. E aí, posteriormente, vão entrar os outros gestores, né? O gestor do Polo Norte, do Polo Home Buyers e o do Polo Macro. Então, peço aí que aguardem até o final, que vão vir outros gestores também. Bom, Mariano, tudo bem? Tudo certinho. Legal. Bom, então, Mariano, falando do PORD, o fundo teve um desempenho super bom aí no ano, né? A gente encerrou a segunda oferta em março e, apesar do timing ter sido um pouco ruim por conta do Covid, né? Então, a gente teve que revisitar todo o pipeline, a gente conseguiu entregar um dividendo por cota aí de R$ 9,19, que foi bastante positivo, né? Sim, a gente fica bastante orgulhoso como caso desse resultado do PORD no ano, da distribuição que foi passada aos custos, né? Porque a gente fez a segunda oferta, a segunda emissão, né? Aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? A gente fez os direitos de preferência antes da crise do Covid ficar mais latente e o book depois, né? Então, e depois a gente se deparou, quando esse capital foi liberado para investimento, que foi quando os recibos se converteram em cotas, isso foi no iníciozinho de abril, a gente estava ali no olho do furacão, o mercado de renda fixa completamente disfuncional e sem parâmetro de taxa e de spread de crédito para que a gente pudesse ter a devida segurança de liquidar as operações, até porque naquela ocasião não se sabia qual era a extensão do dano financeiro, né? Os investidores estão acostumados a lidar com crises de natureza financeira, mas essa era uma crise sanitária com impactos econômicos e financeiros, então era muito mais difícil você, enfim, comparar crises antigas a comportamentos passados de determinados ativos, e isso foi muito difícil. Com isso, isso aumentou o risco naquele momento para qualquer tomador de recursos, e a gente, de fato, algumas operações do pipeline, a gente ficou em dúvidas, dada a extensão que poderia ter tido, se aquilo era um crédito que, naquelas condições, deveria ser feito ou não. De fato, abandonamos algumas operações, liquidamos algumas. Mas a gente aproveitou também que a gente tinha caixa no momento onde tinha muita coisa depreciada, né? Exato. A gente comprou algumas coisas a preço bem interessantes no mercado secundário. O pessoal perguntou, o fundo tem debênture. A gente comprou debênture de tenda a taxas de CDI mais 4,5 ou acima. Já vendemos durante o mês de dezembro a CDI mais 2 e pouquinho. Tivemos esse ganho de capital. Mas a gente continua com uma debênture no fundo. Isso é importante a gente falar também. Exatamente, mas a gente também comprou alguns fundos imobiliários que, na nossa avaliação, tinham perdido preço de forma excessiva. Também já liquidamos a maior parte da carteira e fomos bastante consistentes aí na escolha dos papéis. E ao longo desse processo, a gente conseguiu aprender mais sobre a extensão da crise e o impacto nas empresas que estavam no pipeline, e a gente foi tendo conforto de liquidar os créditos. A gente fez o CRI Alcolina, CDI mais 8, fizemos o CRI com frio agora em dezembro, o CRI direcional. Então, eu acho que a gente teve a felicidade de aproveitar a nossa liquidez em ativos com liquidez a preços descontados, à medida que a gente construía um cenário com maior grau de segurança sobre o que seria o impacto da crise. E também o mercado de crédito se normalizou ali em maio, junho, a gente já tinha um parâmetro de preço melhor com mais confiança para poder seguir nas operações estruturadas. Legal. Aproveitando que você falou dos CRIs de direcional e com frio, né, que a gente liquidou agora em dezembro, o CRI direcional eu acho que tem uma estrutura bastante interessante. Eu acho que vale aí dividir com os nossos cotistas, né? Uhum. Você puder comentar um pouquinho da estrutura, é uma taxa super gorda, e aí a gente fala, né, da companhia, acho que todo mundo conhece direcional, mas a estrutura, na verdade, é uma compra de carteira, né? Explica pra gente um pouquinho melhor. Sim. Essa é uma operação que a gente vem conversando lá com a diretoria da Direcional, vinha conversando desde fevereiro, aí teve a óbvia interrupção do Covid, porque a agenda de todos os participantes mudou, né? Mas a gente retomou isso em julho, agosto, né? Seguindo aquilo que eu tinha mencionado antes, quando o mercado se estabilizou, as pessoas voltaram ao jogo, né? E liquidamos em dezembro.
e ela, no nosso, pelo menos do que a gente conhece, é a primeira securitização de recebíveis Minha Casa Minha Vida, de carteira de recebíveis de pró-soluto Minha Casa Minha Vida, que veio a mercado no Brasil. Explicar só um pouquinho o que é o pró-soluto, né? Eu acho que isso é válido. A Caixa, ela financia uma parcela do imóvel, né? Na verdade, no passado, nesse modelo de financiamento, ela financiava até 100%. Hoje em dia, ela financia na média 80%, né, Mariana? E os 20% de entrada, o cliente que tem que dar. Mas, muitas vezes, o cliente, a grande maioria, né, não tem esse recurso. Então, o que a incorporadora faz? Ela financia essa entrada. Então, na verdade, o pró-soluto é essa entrada, esse financiamento dos 20% que a gente tá dando, que é um crédito super pulverizado, né? Isso. Esses percentuais variam de incorporadora para incorporadora, média, mas exato. é isso. Às vezes o cara bota uma pequena entrada com recursos próprios e para completar essa conta, que na verdade a Caixa diminuiu o limite de crédito, a incorporadora entrou fechando essa conta, como a Nicole falou, para não perder a venda, né? Então, na verdade, as incorporadoras que, no modelo em que a Caixa era só Caixa e recursos próprios do cliente, a incorporadora não carregava crédito algum no seu balanço. E começaram a brotar essas carteiras de crédito nas incorporadoras porque a Caixa diminuiu a participação dela. Então, nós entendemos que isso era um produto que poderia ser transformado num valor mobiliário, né, uma carteira pulverizada, poderia ser empacotada num valor mobiliário e, enfim, isso acabou sendo feito em dezembro. Então, na verdade, é uma carteira super pulverizada, você tem aí milhares de clientes nesse CRI e a gente já fez muito no passado carteira SBPE, né, carteira com AF, e esse é um crédito um pouco diferente. Né? Então, a estrutura teve alguns desafios que a gente conseguiu superar. Eu acho que esse é um ponto bem interessante de comentar, né? A estrutura, apesar de você não ter a garantia real, que na verdade hoje 98% da nossa carteira, antes de entrar o crédito direcional, tinha essa garantia real de um imóvel performado. Nesse caso, a garantia ela vai ficar com a Caixa. E aí o quão barato dessa operação, né? Porque a gente acha que o risco dela ele é tão bom ou às vezes melhor do que uma operação com uma garantia real, né? Porque, primeiro, é super pulverizado e, segundo, você acaba tendo um colchão de garantia muito robusto. Se você puder explicar um pouquinho, Mariano. Claro. Na verdade, correto, o imóvel ele é onerado para a Caixa, né? Mas não só a carteira é muito pulverizada, então você tem um efeito estatístico, 1, ou 10, ou 15, ou 1.000 devedores que não paguem, não vão macular a sua operação, porque isso é extremamente pulverizado, mais pulverizado do que carteira SBPE. Né? E a gente já tem essa inadimplência histórica, né? Então a gente consegue modelar o que seria uma inadimplência futura. Exatamente. A inadimplência, o resultado histórico da carteira foi auditado por uma firma externa, e com base nessa inadimplência a gente determinou o excesso de spread, ou seja, quanto a taxa de cessão tinha que ser maior do que a taxa do papel, de tal forma que a gente tenha mais fluxo caindo no patrimônio apartado do que o fluxo para servir a dívida do CRI. Obviamente que esse excedente ao final da operação volta para a companhia, além disso uma reserva de caixa. Então, essa é a versão simples. É óbvio que tem vários detalhes, mas em resumo, existe uma subordinação. Na verdade, essa operação tem um pool de crédito maior do que o saldo do CRI, se você descontar pela taxa do CRI. Resumindo, é como se a gente tivesse uma cota sênior e todo esse excesso de spread, enfim, conta escrow, que é o fundo de reserva, seria a cota subordinada. Então, a gente está bastante garantido, muito mais do que inadimplência histórica, né? Então, a gente tem mais ou menos o dobro da inadimplência histórica, né? Então, a gente está bem garantido. Bom, legal, Mariana, obrigada por compartilhar essa estrutura com a gente. Espero que a gente tenha outras operações dessas no futuro, que a taxa é bem gorda. E agora, falando um pouquinho, acho que voltando um pouco, né, no ano, falando da crise do Covid, a gente não teve nenhum impacto relevante, né, em termos de crédito, de risco de crédito dos ativos que a gente tem na carteira, né? O que eu acho que foi um mérito muito grande, porque o POD, só lembrando para o nosso cotista, é um fundo desde 2012, e a gente já viveu a crise de crédito que a gente espera que foi a crise de crédito mais severa que eu e você vivemos, né? Então, realmente, essa crise para a gente, parafraseando o Lula, foi marolinha, né? Olha, eu acho que, na verdade, a gente se beneficia de ter uma carteira majoritariamente em operações, quase que a totalidade dela em operações performadas, né? E portanto, o imóvel já está pronto, né? Então,
isso ajuda, mas assim, a gente teve algumas operações onde o sacado, né, operações corporativas, onde o sacado, a companhia pediu um pouco de alongamento, um pouco de carência, e nos casos que a gente enfrentou isso fazia sentido, né? Mas eu acho que assim, a gente não teve nenhum impairment no sentido de o meu crédito vale menos, no final a minha probabilidade de receber é menor. A gente teve que mudar o desenho do fluxo, os próprios bancos mudaram, né, o desenho do fluxo de carteira imobiliária, e isso é natural numa crise aguda como foi a questão do Covid, né? Porque as empresas não tinham nem fluxo, né? Alguns setores pararam de operar, né? Então, isso a gente viu também fora do pod, mas em debêntures, smart features e outros setores que realmente pararam e tiveram que renegociar covenants de dívida, liquidez, etc. Legal. E falando um pouco agora de perspectiva, né? Olhando esse ano de 2021, que o fundo ele já está com 98% do caixa, tem um percentual pequenininho ainda de caixa, que é natural, sempre vai entrar uma parcela ou outra. Então, a gente já está fully allocated, né? Então, espera-se que agora a gente tenha uma rentabilidade que seja estável e não seja prejudicada por um percentual a mais de caixa, que obviamente rende menos do que uma operação em carteira, né? A gente conseguiu, como a gente estava discutindo, preencher esse retorno, esse espaço do caixa com essa compra de títulos no secundário, fomos crescendo a posição alocada, fechamos o ano com 98% investido, né? E a gente ainda tem uma operação aí que está bem madura, a gente tem ainda alguns ativos que a gente vai vender para fundear essa operação nova. E, enfim, de fato, o carrego hoje, a velocidade cruzeiro, ele é mais alto do que rodou ao longo do ano de 19. E ainda tem o benefício do IGPM, né? Isso é um ponto da inflação, do IGPM e IPCA. Nós temos um mix, né, de operações pré, CDI+, inflação e IGPM. De fato, tem um lag do IGPM, dependendo da operação, 2 meses, 3 meses, que a gente vai capturando. Resumindo um pouquinho, o IGPM de dezembro, né? Então, a rentabilidade que o cotista viu de dezembro foi o IGPM referente a setembro, né? Dependendo da operação, setembro, outubro, mas Exato. Existe esse lag. Mas, assim, a gente gosta de ter esse mix. Obviamente, o IGPM foi muito pressionado em 2020, mas a gente gosta de ter esse mix assim, certos tomadores de recursos, eles querem um ou outro indexador e não conseguem ter essa flexibilidade. E se a gente acha que a operação é boa, a gente faz a operação com um indexador que o cliente deseja. Legal. Bom, Mariana, acho que agora a gente passou o board, vamos focar no polo crédito corporativo, advisory agora. Se vocês tiverem depois quaisquer dúvidas, obviamente, só entrar em contato com a gente. Em breve a gente deve soltar a carta, então a gente vai entrar um pouquinho no detalhe dessas operações e das perspectivas também, tá bom? Bom, então, para o polo crédito corporativo, eu acho que, obviamente, foi um ano desafiador. Quando eu falei de crise de crédito, que teve um impacto pequeno nas empresas, foi quando eu comparei na crise de 2016, 2017, né? Mas é óbvio que quando você pega os títulos, e principalmente os títulos líquidos de crédito, né? Que é onde está inserido o polo crédito corporativo, foi um impacto relevante, né? E principalmente não só pelo impacto financeiro nas companhias, mas pelo movimento de resgate imenso que você viu nessa indústria, né? Que era uma indústria que tinha passado por um bull market enorme e, obviamente, isso cria-se vendedores forçados. A gente já vinha falando disso há muito tempo, né? Parece aquele disco arranhado, mas em diversas cartas a gente falava isso e eu até reclamava com você, falava, poxa, Mariana, isso é super anti-vendedor, não vamos falar isso. Mas a gente repetia isso inúmeras vezes nas cartas, né? Exatamente. O disco arranhado, na verdade, era a gente, quando o mercado de 2019, né, a gente entendeu que é o reverso da medalha, né? Houve um influxo de recursos muito grande para os fundos de crédito high grade. Esse caixa, esse influxo foi motivado por uma queda da Selic e os investidores buscando adicionar yield aos seus portfólios para tentar voltar àquele patamar de retorno esperado que o rentista deixou de ter, né? E por isso tinha que correr algum risco de crédito adicional. Investiam nesses fundos e esses fundos, de posse desse caixa, o caixa é um drag muito grande, né? É um peso muito grande na rentabilidade. Então, iam ao mercado e as empresas se aproveitaram muito disso, né? Quer dizer, as empresas foram os grandes beneficiários daquele movimento de influxo de recursos em fundos de crédito high grade em 2019. Elas conseguiram emitir dívida
a spreads muito comprimidos, taxas finais muito baixas a prazos bastante longos. Quando nós olhamos essa conjuntura de mercado, e a gente escreveu isso várias vezes, e, portanto, o disco arranhado, a gente falava, olha, esses spreads não é que a companhia não vai pagar, as companhias são boas companhias, porém, não tem margem de manobra. Então, assim, se o mercado piorar, esse preço vai piorar, né? A percepção de risco pode ser alterada. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela ocasião, a gente resolveu alocar a carteira primordialmente em títulos emitidos por bancos, né, letras financeiras e CDBs, porque a gente conseguia taxas maiores e prazos menores do que companhias do setor real. Então, a gente rodava o fundo com aproximadamente 80% risco bancário e 20% algumas operações de crédito que a gente julgava bem precificadas. E aí, esse ano, esse risco se materializou, os papéis perderam preço e a gente pôde desfazer essa posição praticamente invertendo. Hoje é o inverso, exato. Hoje a gente praticamente tem o inverso. Exato, legal. Então, hoje, na verdade, a nossa carteira ela é muito mais em debêntures do que em letras financeiras, né? A gente conseguiu capturar essa oportunidade e entrar na crise com uma posição de caixa, uma posição de liquidez, né, muito maior do que a média da indústria. Sofremos, obviamente, como todo mundo, mas comparativamente a gente sofreu um pouco menos, né, Mariana? E falando então um pouquinho agora da carteira, né, do quarto TRI em específico, que foi um TRI bem positivo, profundo também, cerca de 211 aí do CDI, se a gente pode considerar o percentual de CDI ainda, mas que a gente teve ganho aí em algumas operações, né? Acho que seria interessante, como a gente fez no POD, detalhar alguma operação que você acha que vale a pena para o nosso cotista. Tá bom. Assim, hoje a gente tem, você estava falando da carteira como um todo, e a gente vai publicar brevemente a carta. A carteira hoje vem rodando com um carrego bruto entre CDI mais 2,5 e CDI mais 3, sempre nesse range, que, do que eu me recordo, desde o início do fundo, é o maior carrego que a gente tem na carteira, e a gente tem algumas possibilidades de ganho de capital. Esse carrego, só lembrando aqui para o nosso cotista, considerando que os preços eles estão fixos, né? Exatamente. Mas falando de uma operação, a gente, por exemplo, a gente já vinha carregando há algum tempo, na verdade, desde o início do fundo, os papéis da Companhia Energética de Brasília, que foi recentemente privatizada. A gente já falou algumas vezes, sabe? E ela vai ter um retorno extra em fevereiro, vai ser pago um waiver fee de 40 basis points, que é o que a empresa, na verdade, remunera os credores pela troca de controle. Então, a gente ainda vai ter um retorno interessante. Mas, falando de outras operações, por exemplo, a gente viu CVC, boas operações de mercado. CVC, boas operações. CVC é um case, a gente tem uma debênture curta de CVC no Polo Crédito Corporativo, e temos um pouco mais longa no high yield. É uma companhia que tem acionistas que demonstram comprometimento com a retomada do negócio. É um papel que foi o setor que foi muito afetado, frontalmente afetado pelo Covid, e é uma empresa que tem aí na esteira aumentos de capital programados, e a gente está posicionado, uma posição pequena, dado, enfim, ainda existe algum risco, mas com uma taxa bastante interessante. A gente comprou esse papel por volta de CDI mais 7. Eu acho interessante nesse case de CVC, né? Porque a percepção de risco de quem está investindo no título de crédito, ela é muito diferente de quem está investindo no equity, né? Então, óbvio que faz sentido isso, é claro, mas o equity da companhia estava rasgando, né? E a taxa da emissão ela só estava abrindo cada vez mais, ou seja, o equity estava dizendo que a companhia estava melhorando, no entanto, o crédito estava dando um risco muito maior, né? Exatamente. A gente percebe isso, na verdade, que chamou nossa atenção para olhar o que estava por trás. Fizemos a diligência e fizemos uma posição pequena. A gente também teve algumas emissões que vieram ao mercado no quarto TRI, por exemplo, loja americana, um papel de 10 anos, lojas americanas, um papel de 10 anos, que a gente conseguiu comprar a uma taxa IPCA mais 7, um pouquinho, não vou me lembrar aqui exatamente a taxa de colocação, e esse papel saiu do lock-up essa semana, né? E já fechou para 5,70, 5,80, também é um belo ganho de capital. Enfim, então a gente está encontrando matéria-prima para preencher a carteira, diferentemente do que a gente viu em 2019, que a gente
assim, vi os papéis muito caros, né? Eu acho que isso é interessante, né? Porque em 2019, quando os spreads estavam comprimidos, porque tinha um influxo muito grande para esse tipo de fundo, né, de crédito líquido, hoje a gente vê o reverso. Exatamente. Você comentou, né, que é o momento onde a gente viu o maior carrego do polo crédito corporativo. E é um movimento também onde a gente está vendo o maior fluxo de resgates, não só para o fundo, como para a indústria. O fluxo de resgates não está prejudicando o fundo, tá? Acho que é uma pergunta que faz sentido que muitos cotistas nos fazem. Isso a gente não vê esse movimento, o fundo é um fundo muito líquido. No entanto, deveria ser o contrário, né? O cotista que busca uma diversificação e que confia na gestão da casa deveria estar apostando, né, nesse carrego mais alto e nesses ganhos de capital oriundos das alocações que foram feitas na época da crise, né? Eu concordo. A gente tem falado isso com alguns clientes em reuniões, né, one-on-one. Na verdade, todo esse movimento que ocorreu em 2019 de tentar recuperar o yield que foi perdido pelo fechamento da Selic, hoje esse movimento faz muito mais sentido do que ano retrasado, né, 2019. A gente hoje consegue bons créditos com spreads interessantes para ter um carrego que faça sentido para o investidor. E o fluxo está ao contrário, né? A gente deveria estar vendo um fluxo positivo para a indústria, a gente está vendo um fluxo negativo. Mas, enfim, nosso portfólio tem liquidez, a gente tem margem de manobra e a gente está preparado, mas faz sentido o investidor procurar fundos de crédito para sua composição de carteira hoje. Legal. Bom, eu acho que então agora a gente pode entrar no Polo High Yield, né, que é o nosso fundo de bonds da América Latina e debêntures, também um fundo líquido de crédito. E depois a gente vai dar sequência aí com os outros gestores. Eu vou me despedir do Mariano. Então, Mariano, falando do Polo High Yield, assim, a gente obviamente teve um primeiro semestre muito desafiador. Acho que a gente já falou isso inúmeras vezes do evento que a gente teve de Avianca e também, né, da dificuldade que a gente encontrou por questão de reenquadramento do percentual máximo que o fundo pode ter alocado em bonds, por ser para investidor qualificado. E como você teve um câmbio que acabou andando muito, né, o dólar andou muito, a gente teve que reduzir algumas posições forçadamente, né? Mas eu acho que isso a gente já discutiu bastante. O segundo semestre do fundo foi um segundo semestre bastante positivo, né? A gente entregou aí quase 9% no segundo semestre, que eu julgo como um retorno excepcional. Então, acho que se você puder comentar um pouquinho do quarto TRI, enfim, do que você está enxergando aí para o fundo. Certo. A gente já comentou bastante sobre o drawdown que a gente teve na primeira metade do ano, as cartas estão no site, então vou deixar isso para quem quiser reconsultar ou consultar no nosso material lá de literatura. A gente entende que foi um evento pontual, né? Obviamente ali foi um case totalmente diferente do que a gente já viu no passado, né? O case do Covid para a companhia aérea para a Avianca, né? Bem, isso está nas cartas, a gente explica longamente, mas eu acho que olhando para o segundo semestre, para o quarto TRI, né, a gente teve a maturação de algumas ideias que a gente tinha na carteira, né, algumas posições em Argentina, IRSA, no terceiro TRI, mais para o final do terceiro TRI, quarto TRI, a carteira de bonds de bancos brasileiros que nós comentamos em algumas cartas também, além do bom carrego, teve uma apreciação de preço. A gente vem desinvestindo essa carteira, já liquidamos Banrisul, BMG foi um bond que venceu, a gente liquidou o Banco Votorantim, estamos reduzindo Bambra, Banco do Brasil e Itaú. A gente teve a casca de banana da mudança de regulação do Banco Central sobre dívidas em dólar, que afeta a janela de outubro a março do ano que vem. Isso a gente conseguiu diminuir nossa exposição em Argentina sem maiores danos na cota. Fomos muito rápidos no trading, a gente manteve 2 posições do setor elétrico, Edenor e Transener. Que deram muito certo, né? Deram muito certo, e Edenor, inclusive, houve uma troca de controle no finalzinho do ano, e uma das possibilidades é que esse bond tenha que ser recomprado a par, embora ele vença em 2022, isso ainda vai depender de alguns fatores. E assim, a gente, vários nomes nos quais a gente tinha confiança recuperaram o preço. E a gente começou a ver oportunidades também no setor de high yield local, a própria CDC um pouco mais longa que eu mencionei, que ela funciona quase como uma debênture conversível.
A gente também comprou para o high yield posição em lojas americanas, emissão nova de B2W. Aproveitamos algumas operações no mercado secundário, por exemplo, FDIC Lista é um exemplo, já citando um exemplo. FDIC Lista é basicamente risco Banrisul e Global Payments. A gente conseguiu comprar isso no secundário, a CDI mais 4, 4,5, risco Banrisul, assim, uma arbitragem fantástica. Então, a gente, alguns bonds ganharam muito preço, a gente está vendo as companhias de melhor rating no Brasil conseguindo emitir bonds lá fora, taxas que a gente julga bastante apertadas. Então, a nossa tendência tem sido não participar desse primário. A gente ainda tem os bancos, a gente ainda tem algumas posições em Argentina e uma posição em México, e perceber mais valor no high yield, embora ainda haja operações boas em bonds. Tá? A gente vê algumas emissões realmente já esgotadas, mas isso não significa que não haja oportunidade. Pois é, acho que até aproveitando esse gancho, né? O que você está enxergando de oportunidade para 2021? Você falou que os bonds está desinvestindo muita coisa, mas a gente ainda tem 35% da carteira investida em bonds, né? Sim. A gente está muito atento à dinâmica de Argentina, né? A gente já vinha bastante atento à YPF, que é a petroleira, que tem uma dívida que vence em março desse ano, e que a gente quer saber como é que o Banco Central vai entender. Queria saber como o Banco Central ia entender a rolagem que foi feita, e, na verdade, a companhia veio ao mercado propondo uma nova rolagem. A gente acha que esse é um evento muito importante para ver como é que vai funcionar o apetite do mercado internacional para bonds argentinos. Então, a gente está monitorando de perto, a gente não tem nenhuma posição. A gente também acha que México pode ter algumas oportunidades pontuais, então a gente não tem uma alocação top-down, a gente está preocupado em observar nome a nome quais são as oportunidades. Legal. E falando do carrego do fundo, eu sei que no Raída é muito mais difícil falar em carrego, e você odeia responder essa pergunta, mas os cotistas gostam de ouvir. E eu sei que você vai relutar para me dar um número fechado, mas eu ainda vou tentar. Qual o carrego do Raída hoje, Mariana? O carrego do Raída vem rodando entre CDI mais 5 e CDI mais 6. Olha, deu número fechado. E, obviamente, que isso varia quando a gente aumenta ou diminui uma determinada posição, ou os preços mudam, né? Claro, pois isso é considerando que o preço está estável. Mas a gente está, apesar do que eu falei sobre alguns bonds terem vindo a mercados em taxas apertadas, a gente está bastante investido, né? A gente tem rodado 35% em bonds e tipo uns 45% no mercado local. Ótimo. Bom, Mariana, eu vou te agradecer. Agora o Cadu vai entrar aqui na sala para a gente conversar sobre o Polo Norte. Então, quaisquer dúvidas, obviamente, vocês podem entrar em contato. A gente marca um outro call com a Mariana, comigo ou com a Yasmin. Muito obrigada, gente. Pessoal. Vamos esperar o Cadu agora. Obrigado. Obrigada, Mariana.